Lembra daquela sensação de alugar uma fita VHS na locadora, sem saber exatamente o que esperar apenas pela capa sinistra? Os anos 90 foram uma década de transição para o terror. Saímos dos slashers icônicos dos anos 80, como Jason e Freddy, que já estavam se tornando quase paródias de si mesmos, e mergulhamos em algo novo, mais estranho, mais psicológico. Se você, como eu, sente falta daquela época em que o terror ousava ser bizarro, fica comigo. E se ainda não é inscrito, já clica aí no botão e ativa o sininho, porque hoje a viagem no tempo vai ser intensa. Vamos começar com um que mexe com medos muito reais e lendas urbanas. Candyman e Você Wawa, de 1992. Esqueça os monstros mascarados. Aqui, o terror nasce de uma história contada, de um nome repetido 5 vezes no espelho. Baseado num conto do mestre Clive Barker, o filme usa uma lenda urbana para explorar tensões sociais e raciais de uma forma que poucos filmes de terror ousavam fazer na época. A história da estudante Helen Lyle, que investiga a lenda de Candyman em um conjunto habitacional de Chicago, se transforma em um pesadelo visceral. Tony Todd está simplesmente hipnótico e aterrorizante no papel principal. A atmosfera é densa, a trilha sonora é inesquecível e o final, o final é daqueles que grudam na sua mente. Candyman prova que o verdadeiro terror muitas vezes se esconde nas histórias que contamos e nas injustiças que ignoramos. É um clássico absoluto que fica melhor a cada revisão. Seguindo nessa linha de terror que vai além do susto fácil, temos uma adaptação de Stephen King que marcou muita gente. O Cemitério Maldito, que apesar de ser de 1989, seu impacto e sua sequência de 1992 definiram o início da década. A frase, às vezes a morte é melhor, nunca soou tão assustadora. O filme lida com o luto de uma forma brutal. A dor da família Creed ao perder o pequeno Gage é palpável e a decisão desesperada do pai, Louis, de usar um antigo cemitério indígena para trazê-lo de volta. Bem, as consequências são devastadoras. O que volta não é o mesmo. O filme não poupa o espectador, mostrando zumbis que não são apenas monstros, mas a perversão de entes queridos. A pequena participação de Zelda, a irmã doente de Rachel, é combustível para pesadelos até hoje. É um filme pesado, triste e absolutamente aterrorizante em sua premissa de que algumas portas nunca deveriam ser abertas. Agora, vamos mudar completamente o cenário. Se você tem medo de lugares fechados, prepare-se. Em 1997, um filme canadense de baixo orçamento chamado O Cubo chegou para explodir nossas cabeças. A premissa é genial em sua simplicidade. Um grupo de estranhos acorda dentro de uma gigantesca estrutura cúbica formada por inúmeras salas idênticas, muitas delas equipadas com armadilhas mortais. Eles não sabem como chegaram ali nem porquê. O filme é um exercício claustrofóbico de paranoia e suspense. A verdadeira ameaça não é um monstro, mas a própria estrutura e a desconfiança que cresce entre os personagens. Quem são eles? Por que foram escolhidos? Cada um tem uma habilidade que pode ser a chave para a sobrevivência, mas a tensão e o medo podem ser seus piores inimigos. O Cubo é um quebra-cabeça mortal que te deixa na ponta da cadeira, questionando tudo até o seu final enigmático e perturbador. É um exemplo perfeito de como uma grande ideia vale mais do que um grande orçamento. E que tal um medo um pouco mais rastejante? Em 1990, a aracnofobia chegou para garantir que ninguém mais olhasse para uma aranha da mesma forma. O filme mistura terror com comédia de um jeito brilhante. A história do Dr. Ross Jennings, um médico com um pavor mortal de aranhas que se muda para uma cidadezinha infestada por uma nova e letal espécie aracnídea, é a receita perfeita para o desespero. Sob a direção de Frank Marshall e com a produção de Steven Spielberg, o filme usa efeitos práticos com aranhas reais de uma forma que te deixa arrepiado. A tensão é construída de maneira magistral. Você começa a olhar para os cantos da sua própria casa, desconfiado. John Goodman rouba a cena como o exterminador excêntrico, Delbert McClintock, trazendo um alívio cômico necessário antes da próxima onda de pânico. Aracnofobia é aquele tipo de filme Sessão da Tarde, que é pura diversão, mas que também te causa uma coceira estranha por dias. Para fechar nossa lista com uma dose de dor, prazer e horror cósmico, não poderíamos deixar de fora a franquia que redefiniu o body horror. Hellraiser.
Embora o primeiro seja de 87, seus sucessores, especialmente Hellraiser III, Inferno na Terra, de 1992, cravaram o nome de Pinhead e seus cenobitas na cultura pop dos anos 90. A mitologia criada por Clive Barker é fascinante e grotesca. A caixa de Le Marchand não invoca demônios, mas sim exploradores de novas regiões da experiência, onde a dor e o prazer são indivisíveis. Pinhead não é um vilão slasher comum. Ele é um sacerdote do inferno, eloquente e terrivelmente metódico. A estética do filme, com os ganchos, as correntes e a transformação da carne, é icônica e chocou o público. Hellraiser nos levou a um inferno muito particular. Um labirinto de sadomasoquismo e danação eterna que poucos filmes ousam explorar com tanta profundidade e estilo. É bizarro, é artístico e é absolutamente aterrorizante. E aí, curtiu essa viagem ao lado mais bizarro do terror dos anos 90? Muitos desses filmes você consegue encontrar em serviços de streaming, como o Star Plus, ou até mesmo no próprio YouTube. E para os mais nostálgicos, quem sabe garimpar uma fita VHS antiga? Qual desses te deixou com mais medo na época? Ou qual filme bizarro dos anos 90 você acha que faltou nessa lista? Deixa aqui nos comentários, eu quero muito saber. Sua opinião é o que move este canal. Se você gostou do vídeo, não esquece de deixar aquele like para fortalecer, compartilhar com aquele amigo que também é fã de um bom terror e, claro, se inscrever para não perder os próximos. Semana que vem tem mais. Muito obrigado por assistir e até a próxima.